Quem diria? Fechamos as áreas comuns e vimos as janelas se abrirem. Cancelamos as assembleias e a participação nunca se fez tão presente. Restringimos as obras e construímos a mais importante delas, a união e a solidariedade entre os vizinhos. Olá, pessoal do Solucionando Direito, tudo bem com vocês? Eu sou a Tanila Savoy, estamos em mais um vídeo, hoje falando de Assembleia Virtual na pandemia. Queridos, hoje falaremos sobre condomínio. Falaremos sobre o condomínio na pandemia e as restrições e limitações que a pandemia acabou nos ocasionando. Limitações essas que muitas vezes fazem com que a gente saia da zona de conforto que a gente sempre esteve. Sim, porque é muito mais fácil você seguir aquela regra que já vem sendo seguida há anos, há décadas. Então, por que você vai mudar? Por que você vai experimentar o novo se o velho está dando certo? Sempre deu certo assim, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou me arriscar a não dar certo? Por que eu vou mexer em alguma coisa se está dando certo? Não vou mexer. E é isso. Então, a pandemia, as restrições que nos foram impostas, fez com que a gente saísse da zona de conforto. A gente precisa tomar algumas medidas rápidas, necessárias, muitas vezes enérgicas, que a gente não tomaria se isso não tivesse nos sido imposto. E a Assembleia Virtual veio para isso, para tirar o gestor da zona de conforto que ele sempre esteve, porque a Assembleia Virtual, ela não é proibida, ela não tem que ser autorizada judicialmente, mas o gestor, a administradora e os próprios condôminos nem cogitam, ou se cogitam é algo muito distante, é algo fora da nossa realidade. A realidade chegou e é necessário agora a mudança, é necessário a adequação às novas regras impostas sim, mas necessárias. Com certeza, com o isolamento social que todos nós estamos passando, e aí a gente já vai para 90 dias quase desse isolamento, as assembleias, elas precisaram ser suspensas, óbvio. E quando eu falo de assembleia, não estou falando só das de condomínio, mas especificamente condomínio, que é a área que eu mais milito, que eu sou gestora condominial também, mas também para associações, para entidades que têm em seus estatutos, assim como o condomínio tem em sua convenção, as regras para a realização dessas assembleias. Então, uma coisa há de se falar e há de se lembrar. Se no seu regimento, no que rege as regras da sua convenção, do seu estatuto, se não há proibição de se realizar uma assembleia virtual, ela pode ser realizada. Você não precisa de autorização judicial para que uma assembleia virtual ocorra. Sim, você não precisa dessa autorização judicial. Você, gestor de condomínio, você, diretor de uma associação, presidente de uma associação, você pode convocar uma assembleia virtual. Por quê? Porque muda-se o local de realização desta assembleia. Então vamos lá. Tratamos hoje de assembleia virtual, como não poderia deixar de estar aqui no canal. Porque, óbvio, as assembleias em condomínio foram suspensas. Os gestores não estão realizando as assembleias. Por quê?
não se pode ter aglomeração. Medidas muito drásticas, urgentes e necessárias, ainda que temporárias, estão sendo tomadas nos condomínios. Óbvio, o síndico é um gestor e ele precisa agir dessa forma rápida, consciente. Então, não se pode ter aglomeração. Mas como as assembleias não vão mais ocorrer, tem eleição de síndico para ser realizada, tem prestação de contas, muitas vezes alguma obra que precisa ser feita, decisões, né, do dia a dia que precisam estar ratificadas, precisam estar documentadas pela Assembleia, pelo voto dos condôminos. Muito bem. Por que então não se faz a Assembleia na modalidade virtual? Sim, a Assembleia virtual nada mais é do que mudar o local de realização desta Assembleia. A Assembleia é uma reunião, é a reunião de condôminos daquele edifício. Vão se reunir para deliberarem a ordem do dia e ali eles vão votar. É isso, então uma reunião de condôminos. Ora, por que essa reunião ela não pode ser no âmbito virtual, por meio virtual? Ela pode sim ser no meio virtual. Se a convenção não proíbe, não há necessidade de pedir autorização judicial para que ela seja realizada. Por óbvio, as determinações, as regras, elas têm que ser cumpridas. É isso, mas ela deve ser realizada. Aliás, uma hora muito propícia para se colocar em prática a inclusão digital. Uma hora muito propícia para que medidas mais céleres, mais rápidas, sejam tomadas. As assembleias elas são convocadas geralmente no salão de festa do condomínio. Pois bem, se essa assembleia ela vai ser realizada na modalidade virtual, é isso que deve constar na convocação da mesma. Então, vamos lá, vamos por partes. Algo muito importante, gestor, que você deve lembrar é o seguinte: em muitas assembleias, os condôminos se fazem representar por procuração. Ok, eu oriento o seguinte: você não pode exigir isso se a sua convenção não determina, mas você pode direcionar na convocação que as procurações sejam encaminhadas com determinados dias de antecedência ou para o síndico ou para a administradora. Isso vai facilitar muito no momento da organização e da votação, porque a administradora e o síndico já terão esse acesso antes e já vão conseguir se organizar com relação às unidades que participarão da Assembleia. Importante também sempre você manter o cadastro do seu e-mail atualizado, porque a senha para você entrar nessa assembleia virtual, que na verdade é uma sala de reunião virtual, ela se dará através do envio para o seu e-mail de senha de acesso. Os aplicativos hoje que disponibilizam para realização de assembleias, eles têm muitos recursos, lógico que não são perfeitos, lógico que quem atua nessa área sempre vai sentir uma dificuldade aqui, outra ali, alguma restrição, mas há de se ter boa vontade e começar a utilizar desses recursos. Algo importante também, gestor, é que na convocação já esteja a previsão de gravação de imagem e voz. E quem abrir a assembleia, porque ela funciona da mesma forma, como presidente, eleito, secretário e tal, os trabalhos, ela tem o mesmo rito que uma assembleia num ambiente físico, certo? Então, é muito importante isso. Está bem descrito esta autorização de imagem e voz para todo mundo que está participando, porque é uma assembleia gravada, depois ela é levada ao cartório e ali vai ser feita uma ata notarial.
Então, esses requisitos são muito importantes e há de se ter muita organização para todos eles serem cumpridos. Então, a organização é muito importante nesta fase. Importante também mencionar que no ambiente virtual, os microfones nem sempre devem estar abertos a todo momento para todos. Então, aquele que estiver organizando a assembleia virtual, ele é quem vai abrir os microfones no momento oportuno para que os condôminos possam se manifestar, os debates, a expressão, as opiniões, para poderem votar. Então, tudo isso é marcado, tudo isso é gravado. Então, a opinião deles também, dos condôminos, é muito importante e vai estar registrada. Algo que alguns não se sentem muito bem é com o vídeo. Então, a imagem, muitas vezes, a pessoa pode escolher não aparecer, mas assim que ela entra, ela se loga, ela vai ter uma senha, então a presença dela já está lá. E uma coisa importante também que a gente tem que levar em consideração, a boa fé. Nós temos que nos levar pela boa fé, nós temos que acreditar na boa fé das pessoas. O Código Civil prima pela boa fé e é assim que nós vamos caminhar, com todas as precauções, com toda a organização, com toda a paciência para aqueles que não conseguirem num primeiro momento se ajustarem, se logarem, mas a boa fé deve estar presente. Pertencimento. Essa palavra, quando tratamos de condomínio, é muito importante. O condômino, ele tem que pertencer ao condomínio que ele mora. O condômino tem que pertencer àquela unidade. Então, é isso aí, pessoal do Solucionando Direito. Nós precisamos pertencer àquela comunidade. Nós precisamos nos incluir digitalmente. E lembrem-se, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receberem a informação de novos vídeos, deixem seu like, comentem o que vocês querem de informações, de dicas jurídicas rápidas que a gente traz até vocês. E obrigada, até o próximo vídeo.